Você já sentiu aquela inquietação silenciosa depois de uma mensagem que não chegou? Ou aquela confusão entre o que ele diz e o que você sente? Existe um abismo entre o desejo de ser amada e a realidade de um relacionamento que não se encaixa. Mas e se essa dúvida não fosse um problema, e sim um sinal? E se ela fosse o início do seu despertar? Segundo Carl Jung, aquilo que nos atrai nos outros é, muitas vezes, o espelho do que falta em nós. O homem que hoje te fascina, te confunde ou te frustra pode ser mais do que apenas uma escolha romântica. Ele pode ser um símbolo, um espelho da sua própria alma. Jung chamou isso de projeção. Colocamos no outro nossos sonhos, nossas feridas, nossos ideais não vividos. E então, começamos a amar não quem a pessoa é, mas quem acreditamos que ela poderia ser. Neste roteiro, vamos abrir espaço para uma pergunta que ninguém te ensinou a fazer. Ele é o homem certo para mim, ou apenas o reflexo da minha sombra não integrada? A promessa deste caminho é simples e profunda. Você vai entender a dinâmica oculta por trás das suas escolhas amorosas. Vai aprender a diferenciar o amor verdadeiro da carência disfarçada. Vai reconhecer os sinais que indicam se há futuro ou se é apenas mais um capítulo repetido do seu inconsciente. Vamos usar uma chave de 3 palavras: projeção, presença, potencial. Essa tríade é o que você precisa para sair da confusão e entrar na clareza. Você não vai mais buscar respostas fora. Vai aprender a olhar para dentro e sentir, com firmeza: sim, esse é o homem certo para mim. Ou então, com liberdade: não, ele não é. Prepare-se. Este não é um vídeo sobre ele, é sobre você, sobre a mulher que desperta quando para de correr atrás e começa a escolher. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós aparece como destino. Nos relacionamentos, isso se manifesta como padrões repetidos, o mesmo tipo de homem, as mesmas dores, o mesmo fim. Você já se perguntou por que atrai homens emocionalmente indisponíveis, controladores ou sempre tão encantadores no início e tão distantes depois? A resposta não está neles. Está em você. Está na sua sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você não reconhece em si mesma. Impulsos, desejos, medos, traumas. Ela não desaparece, apenas se esconde. E quando você não olha para ela, ela escolhe por você. Escolhe seus parceiros, escolhe suas reações, escolhe a forma como você ama e como se permite ser amada. A mulher que atrai o homem errado, no fundo, não está apenas sendo azarada. Ela está inconscientemente buscando uma experiência emocional que se repita até ser compreendida. Se você se sente constantemente menos valorizada, menos vista, menos escolhida, é possível que esteja presa numa relação de espelhamento com sua própria autoestima fragmentada. Vamos olhar para um exemplo simples. Ele some e você se sente invisível, mas na verdade, ele está apenas atualizando um sentimento que você já carrega, um sentimento antigo de não ser suficiente. Talvez isso venha da infância, de um pai ausente, de uma mãe crítica, de uma vivência onde amor sempre significou esforço. E então, quando um homem aparece e exige que você prove seu valor, parece amor. Mas não é. É repetição. Projeção é isso. Você acredita que ele é o homem certo porque, na verdade, ele representa uma parte sua que você quer curar. Ele te atrai porque encarna sua ferida. Você não está apaixonada por ele. Está apaixonada pela possibilidade de finalmente ser reconhecida. Mas a verdadeira cura não vem dele. Vem quando você se torna consciente disso. Quando você para de lutar por amor e começa a se perguntar: o que essa relação está tentando me mostrar sobre mim? Este é o primeiro passo. Trazer à luz a sombra. Reconhecer que você não está buscando um homem, está buscando um reencontro com a sua própria inteireza. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de volta para si. E nenhuma relação vale mais do que isso. Porque quando você se torna inteira, o que é fragmentado não te atrai mais. Você começa a enxergar com clareza, começa a sentir com firmeza, e então sim pode reconhecer, não quem faz seu coração acelerar de ansiedade, mas quem o faz repousar em paz. A chave que liberta você dessa repetição dolorosa está em 3 palavras: projeção, presença, potencial.
Projeção é quando você vê nele o que está em você, o que falta, o que dói, o que deseja. Presença é o oposto da ansiedade, é a capacidade de estar inteira em si, sem precisar do outro para se sentir viva. E potencial é aquilo que, quando dois seres inteiros se encontram, pode realmente florescer. Não dependência, mas expansão. Essas 3 palavras podem mudar tudo, porque quando você entende o que está projetando, você para de cobrar do outro aquilo que só você pode dar a si mesma. Quando você cultiva a presença, você cria espaço interno para escolher com clareza, sem medo de perder. E quando você reconhece o verdadeiro potencial de uma relação, você não se apega à promessa, mas à realidade do agora. Imagine que seu coração é uma represa. Toda vez que você se entrega ao homem errado, é como se abrisse as comportas sem filtrar a água. Tudo entra. Esperança, medo, ilusão, ferida. E tudo isso se mistura dentro de você, gerando confusão, cansaço, esgotamento. Agora imagine que você fecha essas comportas e constrói uma ponte entre você e você mesma, entre a mulher que espera ser escolhida e a mulher que escolhe, entre a que se adapta e a que se afirma. Essa ponte se chama consciência, e é isso que estamos construindo aqui. Para fortalecer essa ponte, um exercício simples. Feche os olhos, respire fundo e diga a si mesma em voz alta: eu me escolho, eu me vejo, eu recebo o amor. Essa frase tem poder. Ela não é apenas uma afirmação, ela é um compromisso, um início, um portal. Se você sente que isso tocou algo dentro de você, comente aqui. Eu recebo o amor. Escreva isso com a alma de quem não aceita mais metades, de quem está pronta para o amor inteiro, que começa dentro. Você pode amar alguém e ainda assim perceber que ele não é o homem certo para você. Isso não é fracasso, isso é lucidez. A ilusão do amor romântico nos fez acreditar que se há emoção, deve haver destino. Mas Jung nos alertava. O sentimento é apenas a superfície. O inconsciente é o oceano. Muitas vezes, o que sentimos como chama é, na verdade, o atrito entre nossas carências e nossas projeções. A pessoa que te fascina pode estar apenas encenando um papel no teatro do seu inconsciente. Ele parece certo porque ativa em você velhas dinâmicas familiares. A tensão, a espera, o esforço, tudo isso pode ser familiar, não porque seja saudável, mas porque é conhecido. O autoconhecimento exige coragem, porque ele quebra narrativas que a gente construiu para sobreviver. Talvez você tenha aprendido a amar quem não te ama com facilidade. Talvez tenha sido elogiada por aguentar firme, por não desistir. Mas resiliência emocional não é continuar insistindo, é saber a hora de parar. É saber que amar alguém não significa abrir mão de si mesma. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, no amor, costuma aparecer como medo de ficar só. Esse medo nos prende a relações mornas, confusas ou até destrutivas. A presença dele te tranquiliza? Ou te consome? Ele te vê por inteiro? Ou só quando precisa de algo? Você pode mentir para os outros, mas seu corpo sabe, sua alma sabe. Vamos usar uma visualização. Feche os olhos e imagine você mesma daqui a 5 anos permanecendo com ele. Sinta o peso ou a leveza dessa imagem. O que seu rosto diz? Está em paz? Ou cansada? Agora imagine a mesma cena, só que sozinha, sem ele. Você sente medo ou alívio? A resposta está aí, no que seu corpo revela quando você silencia a mente. A mulher consciente não precisa de aprovação para sair, nem de garantias para ficar. Ela sente, e a sensação se torna bússola. É isso que você está se tornando, uma mulher que sente com clareza, que não mendiga presença, que não aceita metades, que se escolhe. Então comente, se ainda não comentou, eu recebo o amor. Porque esse amor não começa nele, começa em você. Você já se pegou tentando consertar um homem, acreditando que com amor, paciência ou tempo ele mudaria? Essa fantasia de redenção não é apenas romântica, é ancestral. Jung nos mostrou que o inconsciente coletivo feminino carrega o mito da salvação, o desejo de transformar o ferido em príncipe, o ausente em parceiro, o agressivo em cuidador.
Isso não é amor, isso é compulsão de repetição. O que acontece é que você não está apenas lidando com ele, o homem real. Está lidando com a imagem que criou dele. A imagem que preenche os vazios deixados por outras figuras masculinas. Talvez seu pai, talvez um amor antigo, talvez a solidão da infância. A projeção mais perigosa é a que transforma o outro em esperança, porque nesse jogo você se apaga. Você se torna projeto, missão, expectativa e se perde. A mulher que tenta salvar está, na verdade, tentando ser salva, mas Jung nos ensina que não há salvação fora da consciência. Você não está aqui para mudar ninguém, está aqui para se lembrar de quem é. E quem você é? Não precisa implorar por presença, justificar a ausência ou viver esperando uma mudança que nunca vem. Vamos resgatar a chave. Projeção, presença, potencial. Quando você projeta, você distorce. Quando você está presente, você sente. Quando você reconhece o potencial real de uma relação sem ilusões, você escolhe com liberdade. A maioria dos relacionamentos fracassa porque as pessoas se apaixonam por imagens, e não pelas verdades. Você não precisa de mais um encantamento. Precisa de enraizamento. De sentir os dois pés no chão enquanto olha para o outro e pergunta: ele me vê? Ele me sustenta emocionalmente? Ele me respeita no detalhe? E, mais importante ainda, eu sou eu mesma perto dele, ou estou sempre me adaptando. Esse é o ponto em que a mulher acorda. Ela percebe que não está mais disposta a negociar sua verdade por promessas, que não quer mais ser metade de si para caber no desejo do outro, que não aceita mais ficar onde não há reciprocidade. Aqui vai um exercício de escrita. Pegue papel e caneta, divida a página ao meio. De um lado escreva: como me sinto com ele? Do outro, como eu gostaria de me sentir com o homem certo? Compare as colunas. A diferença entre elas revela se você está vivendo uma verdade ou apenas sustentando uma projeção. Escreva nos comentários se isso ressoar em você. Eu recebo o amor. Porque ao declarar isso, você está dizendo ao universo: chega de repetir. Estou pronta para viver o novo, o real, o inteiro. Há algo que ninguém te conta sobre amar o homem certo. Ele não vai preencher o vazio que você mesma evita encarar. Ele não vai apagar seus medos, nem vai te salvar de você. Porque o amor verdadeiro não é resgate, é encontro. E todo encontro profundo exige, primeiro, um mergulho em si. Carl Jung falava sobre a função transcendente, o ponto onde os opostos internos se reconciliam. Dentro de você existe uma dualidade. A mulher que deseja se entregar e a que quer se proteger, a que sonha com amor e a que já se frustrou demais. Quando essas forças brigam, você oscila. Uma hora idealiza, outra hora desconfia, uma hora se entrega, outra se fecha. E nisso, o relacionamento vira campo de batalha, não de conexão, mas de compensação. A função transcendente surge quando você reconhece essas partes conflitantes e escolhe integrar. Ao invés de se deixar levar por impulsos inconscientes, você escuta o que cada parte quer dizer. A carente não é fraca, ela só está exausta de esperar. A cética não é fria, ela só está tentando te proteger. Quando você as acolhe, cria espaço interno para discernir. E discernimento é o que revela se o homem à sua frente é uma presença nutritiva ou apenas um alívio momentâneo. Aqui está o ponto crucial. O homem certo não é o que te completa, é o que te encontra inteira. E isso só acontece quando você para de negociar sua essência, quando você para de se encolher para caber, quando você para de esperar que ele veja algo que nem você mesma reconhece em si. Imagine o seguinte cenário: você está sentada diante dele, não como quem implora, mas como quem observa, não com ansiedade, mas com atenção, e então você o escuta. Não o que ele diz, mas o que ele transmite com os olhos, com a presença, com o silêncio. Ele te vê, ou apenas tolera sua profundidade? Ele te acolhe, ou apenas reage conforme suas carências? O corpo sabe, a alma percebe, a presença revela. E aí algo muda. Você não precisa mais lutar para ser escolhida. Você começa a escolher, começa a perguntar: o que esta relação diz sobre quem eu sou agora? Porque a mulher que passou pela função transcendente não busca mais adrenalina emocional. Ela busca verdade.
E a verdade, mesmo que doa, liberta. Essa mulher pode olhar para um homem e dizer: ele é bom, mas não é para mim, e virar as costas sem drama, porque ela entendeu que sua vida não começa quando alguém chega, mas quando ela decide ser inteira, com ou sem alguém. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este ponto, é porque algo dentro de você já sabe. Não dá mais para se contentar com migalhas emocionais. Carl Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Quantas vezes você chamou de destino um homem que, na verdade, era apenas repetição? A mulher que desperta começa a perceber os padrões. Ela reconhece que há uma lógica oculta por trás de seus relacionamentos, uma espécie de roteiro invisível que a leva sempre ao mesmo lugar: ansiedade, dúvidas, abandono emocional. E o mais duro de aceitar é que esse roteiro não foi escrito por ele. Foi escrito pelas partes suas que ainda buscam aprovação, que ainda confundem amor com luta, que ainda acham que precisam se sacrificar para serem amadas. Mas você está mudando isso. Você está se vendo. Está escutando o que há muito tempo tentou silenciar. Sua intuição. Seu corpo já sabia. Sua alma já sussurrava. Mas agora, você está ouvindo. Está se libertando da ideia de que o amor exige dor. Está dizendo: eu não quero mais isso. E é por isso que o próximo passo é claro: autoconhecimento, clareza. A mulher que entende suas dinâmicas internas escolhe com muito mais precisão. Ela sente quando há presença, quando há compatibilidade, quando há verdade, e não perde tempo com o que não tem raiz. Para te ajudar ainda mais nesse processo, há um quiz gratuito na descrição. Ele vai te mostrar com profundidade em que ponto da sua vida amorosa você está, quais são os padrões mais atuantes e o que está impedindo você de viver um amor real. Leva poucos minutos e pode abrir seus olhos de forma definitiva. E se você sentiu que essa jornada é sua, declare isso agora mesmo nos comentários. Eu recebo o amor. Escreva isso como um compromisso com você mesma, porque ao dizer isso você está afirmando: não aceito mais repetições, estou pronta para o real, para o inteiro, para o que começa em mim. A mulher que desperta para si mesma não se torna fria, cínica ou distante. Pelo contrário, ela se torna profundamente sensível, mas não mais vulnerável ao que fere, sensível ao que nutre, ao que constrói, ao que permanece. Jung nos ensinou que, ao integrar os opostos dentro de nós, alcançamos um tipo raro de liberdade, aquela que nos permite amar sem nos perder. É nesse ponto que você começa a enxergar com olhos novos. Os gestos pequenos dizem mais do que as palavras. A qualidade do silêncio entre vocês revela mais do que as promessas. Você percebe que o homem certo não é o que gera borboletas, mas o que traz estabilidade, o que segura a sua dor sem se assustar, o que não tenta mudar quem você é, mas se aproxima ainda mais quando você mostra sua essência. Esse tipo de relação só se torna possível quando você sai da fantasia e entra na realidade. E isso exige um trabalho interno profundo. Você precisa deixar ir os mitos, os contos de fadas, a ideia de que amor verdadeiro dói, amor verdadeiro não dói, amor verdadeiro sustenta, amor verdadeiro não gera confusão, ele organiza. Uma mulher inteira não busca perfeição, ela busca coerência, ela quer alguém que diga sim e mostre isso nos atos, alguém que saiba ouvir, que não desapareça quando ela mostra sua profundidade, alguém que tenha presença, aquela qualidade rara de estar de fato ali, inteiro. O teste definitivo não está em como ele age quando tudo vai bem, mas em como ele se comporta quando você mostra sua sombra, quando você chora, quando tem medo, quando expõe uma ferida. O homem certo não foge disso. Ele se aproxima, ele segura, ele fica. E se ele não fica, então ele não era. Porque o amor certo não exige que você se encolha, nem que se edite. Ele exige apenas uma coisa: que você esteja disponível. E você só estará disponível de verdade quando parar de oferecer o coração a quem não sabe acolhê-lo. Essa é a mulher que está nascendo aí dentro, não a que se molda, mas a que se revela, não a que busca ser amada, mas a que ama tanto sua verdade que não aceita menos do que reciprocidade. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está amadurecendo,
Está cansado da espera, da dúvida, do quase. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, exige confronto. E não há confronto maior do que olhar para nossas escolhas afetivas com honestidade brutal. Agora é o momento de ação. Não basta entender intelectualmente. É preciso aplicar, sentir, praticar, e isso começa com um gesto. Se comprometer com o amor verdadeiro, o amor que começa em você, que não precisa ser provado, mendigado ou adivinhado, o amor que simplesmente se revela quando você para de se esconder. Por isso, comente agora mesmo: eu recebo o amor. Esse ato simples tem poder. É a sua alma dizendo ao inconsciente: estou pronta para parar de repetir. Estou pronta para escolher. E se você quer clareza sobre onde está na sua vida amorosa, vá até a descrição e faça o quiz gratuito. Ele foi criado para te mostrar com profundidade em que ponto você se encontra, quais padrões inconscientes estão ativos e o que realmente está impedindo você de viver um relacionamento saudável. É direto, revelador e pode ser o divisor de águas que você precisa. Este é o seu momento, de deixar ir o que não se sustenta, de abrir espaço para o que é verdadeiro e, principalmente, de assumir que você merece mais do que restos emocionais. Você merece amor inteiro. Comente agora: eu recebo o amor. E faça o quiz. Sua jornada real começa com essa decisão. O silêncio que vem depois da lucidez é diferente. Não é vazio, é paz. Não é solidão, é clareza. Quando você percebe de verdade que não precisa mais lutar para ser amada, tudo muda. Você começa a andar diferente, falar diferente, sentir diferente, porque agora você se pertence. Carl Jung dizia que o encontro com o Self, o centro da psique, é como atravessar um portal. Ao passar por ele, você não volta mais para as antigas formas de se relacionar. O que antes te atraía já não faz sentido. O que antes você tolerava, agora te afasta. E não porque ficou exigente demais, mas porque se tornou verdadeira demais para aceitar menos. Você não está mais buscando o homem certo como quem busca um salvador. Agora você busca como quem reconhece o próprio valor, como quem já não precisa ser completada, apenas compartilhada. E isso muda tudo, porque o amor que nasce do encontro entre dois seres inteiros é outra coisa. Ele não prende, ele expande, ele não exige sacrifício, exige presença. Ele não gera medo, gera liberdade. Nesse novo lugar interno, você deixa de se perguntar: será que ele gosta de mim? E passa a se perguntar: eu gosto de como me sinto com ele? A régua muda, o foco vira você, e isso não é egoísmo, é maturidade. Talvez nesse momento você ainda esteja em transição, ainda sentindo falta de quem foi, ainda hesitando em se libertar totalmente do que já não serve. Isso é normal, o velho não solta com facilidade, mas algo em você já atravessou. Já viu, já sabe, e saber, segundo Jung, é irreversível. A alma que acordou não volta a dormir. Ela pode tropeçar, pode recuar, mas nunca mais será cega. Você viu o que precisava ver, você sentiu o que precisava sentir. Agora é caminhar, com firmeza, com ternura, com verdade. Essa caminhada não é sobre encontrar alguém, é sobre encontrar a si. E ao fazer isso, você se torna capaz de reconhecer, sem dúvida, sem medo, quando o amor verdadeiro aparecer. E ele vai aparecer. Mas não porque você correu atrás, e sim porque você parou. Parou de correr. Parou de ceder. Parou de se perder. E no silêncio dessa pausa, o real chega.